boa vitória contra o bom time do Bragantino em Bragança Paulista, uma vitória de virada por 2-1. Vamos ouvir aí o gol do Caleri, que garante a permanência do tricolor na liderança do Campeonato Brasileiro. A narração é do Pedro Martelli. As mudanças para mim, Léo disse. Deixa eu ver o São Paulo. Vem lançamento, segunda trave, passou do goleiro. Caleri! Gol do Caleri, São Paulo líder 16 pontos e o vice-líder, quem é? Tem 3 times aí, 2 times com 13 pontos. O Palmeiras e o Fluminense dividem a segunda posição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebeu o Mirassol, venceu por 1-0, não foi um jogo espetacular, não foi um jogo fantástico. E depois da partida, o técnico Abel Ferreira, talvez até tentando justificar um pouco desse futebol mais empobrecido do Palmeiras, voltou a reclamar. O que reclama o Abel Ferreira, hein? Nossa, todo jogo tem uma reclamação do português. Ele voltou à carga sobre o calendário do futebol brasileiro. Vamos ouvir aí o que disse o treinador palmeirense. Estou muito contente, acima de tudo, pela consistência da nossa equipa e pelo esforço que temos feito. 8 jogos em 30 dias, mas pena foi, e tenho falado isso e vou, enquanto estiver no Brasil, não me vou cansar de dizer, a forma como os jogos são marcados condiciona aquilo que é o desempenho das equipas. Não ter 3 dias de recuperação de forma consecutiva é desumano, porque não há milagres, mas fica acima de tudo o grande esforço da nossa equipa, em função daquilo que são as contingências do Campeonato Brasileiro. É meio que um problema difícil de ser resolvido, né? Tem mais campeonato do que data disponível, aí acontece exatamente isso. E ele vai continuar reclamando por muito tempo, porque aparentemente não há um caminho para melhorias nos próximos anos aí, nesse calendário inchado do futebol sul-americano. Ontem também tivemos clássico. O Santos recebeu o Corinthians na Vila Belmiro e o empate por 1-1, golaço do Memphis e depois uma bobeada do Gabriel Paulista que acabou originando no gol de empate do Santos, o gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol. Mas um personagem esteve em campo e ele é um personagem muito importante, nada mais, nada menos do que Neymar. Voltou a jogar com a camisa santista, atuou toda a partida contra o Corinthians e depois do jogo, o assistente técnico de Juan Pablo Vojvoda, o Gaston Liendo, falou sobre o Neymar. E por que o Gaston Liendo? Porque o Vojvoda estava suspenso, não ficou no banco de reserva santista. Vamos ouvir aí o que o assistente técnico do argentino falou sobre o Neymar e o desempenho do atacante santista. Obviamente que no fue el mejor partido de Ney, mas también no fue un juego ruin. Estuvo comprometido con el juego, participó, movimentaciones, mas tanto él como la comisión está conforme con su actuación y sabemos que a veces esos jugadores que son fuera de la curva pueden sumir 10, 15, 20 minutos, mas cuando aparece en un momento definen juegos y a gente quer ter sempre ele dentro. O próprio Gaston Liendo admitiu aí que não foi o melhor jogo do Neymar, não foi uma grande exibição do Neymar e não foi mesmo, né? Ele foi um jogador muito discreto, muito distante do que já foi um dia. E aí resta a pergunta, não é? A pergunta do milhão. Neymar será convocado hoje às 3h30 da tarde pelo Carlo Ancelotti para os 2 últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo. Dia 26 é o jogo contra a França em Boston e no dia 31 contra a Croácia em Orlando. Vamos ter aí Neymar na relação do técnico Carlo Ancelotti? Façam as suas apostas. Tem um lobby muito grande, muita gente fazendo lobby para levar o Neymar e muita gente também entendendo que não dá mais para o Neymar na seleção brasileira. E para fechar aqui, então, a informação, já que estamos falando de treinador de Ancelotti, técnico Tite. O antecessor do Ancelotti na seleção brasileira, mais um trabalho ruim, agora no Cruzeiro. Ontem ele foi demitido logo após o empate contra o Vasco da Gama no Mineirão por 3-3. No vestiário ainda, a diretoria do Cruzeiro anunciou que Tite não é mais o técnico da Raposa. Felipe Luiz, que saiu recentemente do Flamengo, é a bola da vez para assumir o Cruzeiro. Uma ótima semana a todos, excelente segunda-feira. Tchau, Pedro. Tchau, Thaís.
Bem, o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, está chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+. Conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente segunda-feira, um ótimo início de semana para você que segue com a informação da Rádio Bandeirantes Campinas. Depois do Jornal Gente, que amanhã estará de volta às 8 horas depois do Primeira Hora aqui na Rádio Bandeirantes e na transmissão simultânea com a Band News TV, a gente abre espaço para o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana e em boa parte do nosso interior paulista que nos ouve a partir de agora pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Manhã Bandeirantes leva informação, prestação de serviços, opinião até às 11h30 da manhã, quando Carlos Henrique assume o microfone da Rádio Bandeirantes Campinas para destacar a programação esportiva, principalmente a preparação dos times de Campinas para os campeonatos nacionais. No caso da Ponte Preta, já com bola rolando pela Copa do Brasil nesse meio de semana. Copa do Brasil que agora vai ficando mais casca-grossa, com adversários mais qualificados. E um duelo de Série B que nesta semana você vai conferir aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, valendo pela 4ª fase da Copa do Brasil. Quarta-feira, 8 da noite, direto do estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, tem Atlético Goianiense e Ponte Preta. E para o Guarani, a preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro da Série C, que já está batendo na porta. Dia 4 de abril tem a primeira rodada do Campeonato Nacional da Terceira Divisão e o Guarani estreia fora de casa contra o Maranhão, lá em São Luís. E claro que a cobertura completa você terá na Rádio Bandeirantes, na Band Campinas TV e nos nossos aplicativos digitais. Band Play, bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube com a transmissão já iniciada direto do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é o nosso canal para você acompanhar também os nossos bastidores numa comunidade que não para de crescer, 62.400 inscritos. Vamos chegar a 63 mil, quem sabe, em breve. Até esse final de semana a gente vai fazendo esse trabalho para você também conhecer o nosso canal de vídeos, onde você tem a transmissão do Manhã Bandeirantes, do Nossa Área, do Esporte em Debate com Carlos Batista às 5 da tarde. Tem os cortes das entrevistas, dos comentários esportivos e as transmissões esportivas também. Ontem você conferiu um pouco do futebol brasileiro aqui também na programação da Rádio Bandeirantes. Muita bola rolando e quando tem futebol, tem a Rádio Bandeirantes também presente com um microfone tradicional do jornalismo esportivo. Na mesa de som, Edson Freitas. Na central técnica, Alan Zanelato. E a coordenação técnica é do Gil Kleber. Nosso WhatsApp tem o DDD 19 971021493. 971021493. Número que está liberado a partir de agora para você mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, a sua opinião, comentário, sua informação, sua prestação de serviços, para juntos fazermos a partir de agora o maior giro da informação regional. Começando com você que nos dá carona pelas ruas, avenidas, estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Uma informação de trânsito primeiro para quem costuma
ou frequentar ou passar pela Universidade Estadual de Campinas, a partir de hoje, a INDEC oficialmente é a responsável pela fiscalização do trânsito no campus da Unicamp em Barão Geraldo. Uma medida que ocorre após um período educativo de 10 dias em que foram distribuídas mais de 500 multas morais. Papelzinho que foi deixado ali para avisar, moço ou moça, você não pode parar o carro nessa faixa zebrada, você não pode estacionar em fila dupla. Cenas que eram frequentes na Unicamp, que fizeram com que a própria Universidade Estadual, através da sua prefeitura, convocasse a INDEC para fazer a fiscalização, como ocorre em outros bairros da cidade, agora dentro da cidade universitária. Quem tomou uma das 500 multas morais voltou para casa com o rabinho entre as pernas. A partir de agora, vai voltar com um prejuízo no banco. O objetivo central da parceria entre a Universidade e a INDEC é ampliar a segurança viária e reduzir o número de ocorrências. No ano passado, foram registrados, em média, 12 acidentes por mês dentro do campus da Unicamp. O foco dos agentes será o respeito à sinalização e, principalmente, o uso correto de vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência. O monitoramento vai ser realizado por 2 agentes de mobilidade urbana todos os dias. Então não é que de vez em quando a INDEC vai passar por lá, não. Vai ter amarelinho dentro da Unicamp das 7 da manhã às 7 horas da noite. A atuação ocorre em pontos com sinalização regulamentada, abrangendo vagas exclusivas. É preciso ter o uso de credencial para mostrar que, uma vez estacionado, aquele carro pertence a uma pessoa que tem direito àquela vaga exclusiva. Caso não tenha essa identificação, multa de R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. No caso de estacionamento irregular, como por exemplo, parar sobre a faixa de pedestre, que é uma infração grave, que a multa é de R$ 195, ou parar em guia rebaixada, que é uma infração média, R$ 130, além da punição no bolso, o carro também pode ser guinchado até o pátio municipal. A Prefeitura Universitária da Unicamp adequou a sinalização do campus às normas do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, por isso instalou 227 novas placas e criou quase 200 novas vagas exclusivas. Além da ronda de rotina, os agentes vão atuar também com base em denúncia, que pode ser feita pelo mesmo telefone 118 que funciona para qualquer denúncia na cidade relacionada ao trânsito. Para você que segue pela Avenida Rui Rodrigues, atenção, porque começa a operar hoje um novo radar de velocidade na região do Jardim Ieda. O ponto de fiscalização eletrônica fica na altura do retorno da rua Rui Abádio Rodrigues. No sentido centro-bairro é onde está instalado esse equipamento. Segundo a Prefeitura, o radar ficava no cruzamento da Avenida Francisco de Ângeles com a Washington Luiz. Ele saiu dali, ele foi remanejado com o objetivo de reduzir a recorrência de condutas de risco na Rui Rodrigues, prevenindo acidentes e atropelamento. Atenção ao limite de velocidade, 50 km por hora. O radar também fiscaliza avanço de sinal semafórico, quem furar o sinal vermelho, e quem estacionar ou parar sobre a faixa de pedestres. A região da instalação do radar integra o corredor BRT Ouro Verde e conta com a circulação de ônibus do transporte público coletivo, travessia de pedestres. Quem vai utilizar a linha o tempo todo está passando por essa faixa de pedestres e, por isso, a necessidade da fiscalização. Entre 2022 e o início desse ano de 2026, a INDEC registrou 19 acidentes na Rui Rodrigues, nos cruzamentos que contemplam as ruas Rui Abádio Rodrigues, Dr. Armando Rocha Brito Júnior e a rua Maria Julieta Godoy Cartesani. Foram 9 acidentes com vítimas feridas, 9 sem vítimas e 1 atropelamento. Os equipamentos instalados no Jardim Ieda, remanejados, portanto, das avenidas Francisco de Ângeles e Washington Luiz, onde a INDEC identificou o papel preventivo dos radares já como cumprido. As pessoas já entenderam o limite de velocidade e o respeito
às normas de trânsito. Que assim permaneça também depois da retirada do radar, que o problema não seja transferido de um local para o outro. Senão é questão de tempo para ter um radar em cada um desses pontos também. Já nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, atenção para alguns acidentes monitorados agora pelas concessionárias que administram esses trechos. Na SP-070, rodovia Ayrton Senna, que também depois muda para Carvalho Pinto, mas nesse trecho da capital paulista, quem vai da capital paulista para a região do Vale do Paraíba encontra um tráfego carregado nesse momento por um acidente em averiguação agora. O quilômetro 14, pista leste da Ayrton Senna. Quem está na cidade de São Paulo, e se esse for o seu caminho, deve enfrentar trânsito porque o bloqueio na pista acontece para a retirada das vítimas. 2 delas sendo atendidas nesse instante, segundo a Artesp. Tem informação também de um acidente com bloqueio parcial agora, em função de uma vítima fatal, em São Bernardo do Campo, na rodovia Anchieta, pista de quem está descendo para o litoral de São Paulo. Quilômetro 22 é onde esse acidente está sendo registrado agora. Mais cedo, um acidente com 4 vítimas que ficaram em estado leve, sem ferimentos mais graves, registrado na rodovia dos Bandeirantes, em Caieiras, na pista sentido São Paulo. Agora, já houve a retirada dos veículos da pista, estão todos no acostamento, estão todas as faixas liberadas para a capital paulista. O motorista que segue pela rodovia dos Bandeirantes encontra a lentidão na chegada a São Paulo pelo excesso de veículos na marginal do Rio Tietê, mas não mais em função desse acidente registrado mais cedo. Felizmente ninguém ficou ferido com mais gravidade. O caso grave aqui da nossa região foi durante a madrugada. Na cidade de Limeira, uma pessoa morreu em função de um acidente que nós vamos contar para você em detalhes na SP-147. Um pedestre foi atropelado na madrugada de ontem para hoje. Rodovia em Limeira, a SP-147 ficou parcialmente bloqueada para o atendimento durante a madrugada. O trecho em que aconteceu foi no quilômetro 11, sentido oeste da rodovia. Segundo o relato de um motorista do veículo Jeep Compass, ele trafegava pela faixa 1, a faixa de maior velocidade, quando se deparou com um pedestre atravessando a via. Diz que não teve tempo de desviar e o veículo acabou atingindo essa vítima. Depois do impacto, o pedestre ficou imobilizado na faixa de aceleração. O automóvel parou cerca de 50 metros à frente no acostamento, comunicou a polícia, comunicou o corpo de bombeiros. Resgate foi feito, mas infelizmente não foi possível o resgate, a morte constatada ainda ali mesmo na pista. Claro que agora há uma averiguação também sobre a velocidade, sobre o local onde esse homem atravessou, onde essa pessoa estava passando, se tem a sinalização e outros detalhes ainda em averiguação. A SP-147 é a engenheiro João Tozelo e faz ligação importante nos municípios ali Limeira, Piracicaba, Rio Claro, nessa região onde o acidente aconteceu. Para o motorista agora, a informação é de que o trânsito já está normalizado. 10 da manhã, 13 minutos, girando o time de reportagens do Grupo Bandeirantes. Eu vou começar acionando a repórter Lucimeire Ramalho, porque uma operação de combate à publicidade de jogos de azar aconteceu aqui na região. Vamos separar as coisas primeiramente. Jogo de azar através das plataformas conhecidas como bets foi regularizado no Brasil com uma série de regras, uma série de restrições. O site tem que estar operando no Brasil, tem que ter o final .bet, tem que ter o recolhimento do imposto de renda, dos outros impostos devidos e por aí vai. Então há a regularização inclusive dos cassinos online. E há a publicidade autorizada também para esses jogos, com regras. Por exemplo, é preciso você informar que o jogo é proibido para menor de 18 anos, que é difícil de ganhar, que a porcentagem é muito pequena de quem sai vencedor, que a probabilidade de você ficar rico, de ganhar um dinheiro com aquela aposta, ela é pequena. Isso tudo está regularizado. Agora, a Operação Tiger foi para cima de influenciadores digitais que recebiam para viver uma vida de luxo como se fosse em função dos jogos de azar.
E de que maneira eles enganavam, segundo a investigação policial, os seus próprios seguidores, com um vídeo demonstrativo de como era o jogo. Então vamos lá, digamos que o jogo é uma roda da fortuna que você precisa acertar onde vai parar a roda. Uma coisa é o jogo verdadeiro, que você tem uma probabilidade muito pequena de acertar um ponto exato. Outra coisa é o vídeo que eles faziam como uma exibição, em que de cada 3, 4 vezes, uma pelo menos a pessoa ganhava, o que não é a realidade do jogo. A Lucimere Ramalho vai explicar um pouco mais sobre essa nova etapa da operação que coloca agora na mira influenciadores que ganhavam até 75% de comissão. A pessoa que o segue, que confia nele, apostava, pedia dinheiro e ele lucrava com isso, Lucimere Ramalho. Oi, Heitor. Pois é, esta é a terceira fase dessa operação, denominada Operação Tiger 3, justamente para combater a lavagem de dinheiro e a utilização de jogos de azar que não são regularizados. Foram cumpridos, então, 20 mandados de busca e apreensão em 20 endereços nas cidades de Piracicaba, Capivari, São Pedro, Americana, Limeira e também Cordeirópolis. Trata-se de uma organização criminosa, segundo a própria Polícia Civil, Heitor, totalmente organizada, divididas ali, né, todas as funções e que tem aí vários influencers que acabam participando. Por quê? São influencers que têm aí uma grande quantidade de seguidores nas redes sociais. Esses influencers acabam fazendo ali a propaganda como se eles jogassem então, né, nessa plataforma aí digital, ganhasse muito dinheiro e aí eles acabam então ostentando muito dinheiro, viagens, carros de luxo, com essa intenção, fazer com que aqueles seguidores acabem também apostando nessas plataformas de jogos, né, digitais, mas são plataformas que não são regularizadas, então acabam perdendo esse valor. Trata-se de uma rede com vários influencers, cada um tem ali uma posição, né, dentro desse grupo e a função deles é justamente essa, fazer com que as pessoas acreditem, né, que jogar naquele determinado jogo online, eles vão ganhar um dinheiro e vão poder ter a vida que eles têm ali, de muito dinheiro, de muita viagem, exibindo, por exemplo, muito ouro, né, correntes de ouro. Então é justamente esse ponto. Essa é a terceira fase. Nessa fase foram cumpridos então 20 mandados de busca e apreensão nesses endereços e vários materiais foram apreendidos. Entre os materiais, Heitor, 7 veículos, 2 motos e vários celulares. E com as informações que forem retiradas desses celulares, a Polícia Civil vai continuar essa investigação justamente para chegar a mais pessoas que participam deste tipo de crime na cidade de Piracicaba e cidades próximas ali também. Com esse material apreendido, então a polícia espera chegar a mais pessoas e também, um ponto importantíssimo, chegar aos beneficiados, né, dessa lavagem de dinheiro, né? Porque esses influencers fazem o trabalho ali, recebem para isso, recebem um valor para isso, mas tem ali um cabeça, né, que comanda tudo isso e fica com a maior parte, então, desse dinheiro. A Polícia Civil, inclusive, acredita, viu, Heitor, que tem aí uma rede, né? A gente já participou da segunda fase dessa operação, onde um influencer da cidade de Piracicaba foi detido, foi levado até a delegacia. Uma outra influencer também que cuidava justamente de chegar até esses outros influencers. Então tem uma pessoa que cuida de tudo isso, verifica quantos seguidores aquele influencer tem para ver se vai ser interessante para esse grupo deles. Então essa é a terceira fase, a gente continua acompanhando e provavelmente aí com todo o material apreendido, uma quarta fase deve vir por aí, já que com todas as informações levantadas, os policiais esperam chegar aí a mais pessoas envolvidas e saber também, né, Heitor, de pessoas que acabam sendo prejudicadas jogando nesse tipo de jogo que não é regulamentado, né? Eu volto aí com você. Muito obrigado, Lucimere Ramalho. Às 10h19, agora a gente traz atualização sobre a Operação Mágico de Oz, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO do Ministério Público, do Grupo Especial de Delitos Econômicos, o GDEC, com o apoio do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar. Objetivo, o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão contra auditores fiscais investigados. E um dos presos estava aqui na cidade de Valinhos, embora a operação seja em outro município do interior, a cidade de Tupi Paulista. A Graziele Geronde conversou com o tenente Luiz Vinícius, preparou uma reportagem sobre esse assunto e conta tudo a partir de agora para você.
Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido neste condomínio em Valinhos. Na casa de um empresário foi encontrado um auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, que é o alvo principal da operação. Com ele foram localizados 2 pacotes com R$5 mil cada. Os familiares deles são todos de Tupi Paulista, juntamente com outro alvo também. Então eles têm já um grau de amizade de outras datas, por serem conhecidos lá de Tupi Paulista. E aí ele informou que teria dormido na casa deste outro alvo para poder ficar melhor a localização quando ele fosse embora hoje para Tupi Paulista. Ele primeiro informou que não saberia de quem que era o dinheiro, depois afirmou que era dele, por estar na mochila dele, mas também não saberia informar a procedência aí desse dinheiro. A Operação Mágico de Oz foi realizada pelo GEDEC, um braço do Ministério Público voltado à repressão de crimes econômicos, com apoio de outras forças de segurança, como a Polícia Militar. O objetivo é desarticular um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes tributárias instalado na Delegacia Regional Tributária de Osasco. As investigações começaram com a Operação Ícaro, que desmontou um esquema bilionário de fraudes fiscais e que envolvia grandes empresas e auditores fiscais. No total, foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão. Em outro endereço, que fica neste centro empresarial, foram localizados mais R$40 mil em espécie. Durante a operação, foram apreendidos R$175 mil em dinheiro, além de computadores, celulares e documentos. Também foi determinado o afastamento de 4 agentes fiscais de renda das funções e o afastamento de Frederico Marquezin Gonçalves, vice-prefeito da cidade de Tupi Paulista. Bom, os próximos passos agora de questão investigativa fica a créditos aí do GAECO e do GEDEC, né, para fazer a parte de investigação, verificar aí o que tinha de informação pertinente nos aparelhos celulares, notebooks, o que eles conseguirem extrair. E o auditor fiscal que foi detido, né, e preso, fica a cargo aí da Polícia Judiciária, na Polícia Civil. Declaração do tenente Luiz Vinícius, do BAEP da Polícia Militar, nessa ocorrência que terá certamente desdobramentos nas próximas etapas de operação. Às 10h22, para a gente fechar esse nosso primeiro bloco de uma segunda-feira quente, vamos falar sobre tempo e temperatura. São 10h22, 16 de março. Verão já está quase virando a esquina para virar outono, mas as temperaturas decidiram subir justamente nesta semana. Se na semana passada nós falávamos de manhãs com 22, 23 graus, agora os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 28,6 graus. A máxima agora há pouquinho foi basicamente a mesma, 28,7. Então estamos no momento mais quente do dia. Hoje Campinas amanheceu com 21 graus. Ontem a máxima registrada na cidade foi de 31,6, com uma mínima de 19,8, quase 20 graus. Ou seja, estamos falando aí de 11 graus e meio de amplitude térmica. Hoje estamos entre 21 e 28. E a umidade relativa do ar, que costumava estar alta nesses dias, ali na casa dos 70%, 80%, está baixando. Nesse exato instante, segundo o CEPAGRE da Unicamp, umidade relativa do ar em Campinas de 60%. Nath Luquezzi, primeiramente, bom dia, boa segunda-feira para você. Boa segunda, Heitor, bom dia e boa semana para todos os ouvintes. Será uma segunda-feira de calorão ou vai ter um vira-vira-virou no tempo? Pois é, será uma semana de calorão, porque a gente entrou nessa última semana do verão e a gente vai ter um tempo predominantemente firme, temperaturas elevadas à tarde. E por enquanto, até sexta-feira, a ausência de chuva, com predomínio de bastante sol. Uma outra característica é a amplitude térmica, que é característica do verão, continua até o finalzão da semana, com máximas aí que podem ultrapassar os 30 graus. A nova estação, o outono, chega oficialmente às 11 horas e 45 minutos do dia 20 de março, sexta-feira, e segue até o dia 21 de junho, e para hoje, máxima de 31 graus. Queria entender um pouquinho da tendência do outono para 2026. O outono deve começar abafado, com pancadas de chuva na maior parte do país. E para abril não há expectativa de avanço de ar intenso, frio sobre o Brasil. A cara de clima de verão abafado e com pancadas de chuvas ainda deve ser o padrão predominante, principalmente no início do outono, nesse período do começo de abril. Já no período de maio, a temperatura cai de forma mais expressiva, mas isso, claro, é normal nessa época do ano,
porque diminui a quantidade de horas de sol sobre o Brasil, mas ainda não teremos também ondas de frio de muita intensidade durante o período de maio. Então, para essa última semana de verão, aproveite porque bastante calor, a umidade relativa do ar fica abaixo do recomendado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde. Então, bastante atenção também, cuidado redobrado quanto à hidratação até sexta-feira. Nas últimas 72 horas, a medição feita aqui pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, a cidade que mais registrou precipitação, que mais registrou chuvas, foi Vinhedo. 70 milímetros no acumulado de 72 horas. Está dentro de um padrão aqui para o verão. Na outra cidade com a segunda posição aqui da região nossa, choveu em Sertãozinho, choveu em Bebedouro, mas pertinho da gente aqui em Campinas, teve chuva em Santa Bárbara do Oeste, um acumulado de 57 milímetros. Atibaia, um acumulado de 56 milímetros. Americana, 46, Jundiaí, 45. Não tivemos muita chuva nesse final de semana, não, para alegria de quem pôde curtir uma folguinha, um churrasco, para quem pôde curtir uma piscina ou esticar até a praia. E ao longo da semana a gente vai organizando também o seu próximo final de semana para as condições do tempo. Oficialmente o outono começa... Sexta-feira agora, dia 20, às 11 horas e 45 minutos. Então logo pela manhã o outono já entra aí com tudo. Ou seja, quase no finalzinho do Manhã Bandeirantes, a gente entrega os últimos minutos de verão na próxima sexta-feira. E a gente entrega a você com muita informação a partir do próximo bloco. Também porque nós vamos para um rápido intervalo e na volta nosso assunto será sobre saúde. Estamos num período do ano em que, na verdade, o ano todo, né? O calendário ele é destinado também para algumas cores, para algumas datas, para a gente se atentar a questões de saúde que eventualmente passam despercebidas no nosso dia a dia. E hoje, o Manhã Bandeirantes vai falar sobre uma doença que pode atingir até 53 mil brasileiros por ano. Esse cálculo é feito pelo Instituto Nacional do Câncer até 2028. Que doença é essa? Como ficar atento aos primeiros sinais? Como se precaver num mês de março também dedicado a essa atenção? É o que a gente vai falar na volta do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Pastore Turismo, especialista em viagens 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A fiscalização de trânsito dentro da Unicamp, em Barão Geraldo, começa a aplicar multas de verdade a partir de hoje, segunda-feira. Até agora, os agentes estavam apenas orientando motoristas e distribuindo multas simbólicas. Agora, a INDEC vai autuar quem cometer infrações, como estacionar em local proibido ou usar vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência. 2 agentes vão circular pelo campus das 7 da manhã às 19 horas, fiscalizando apenas locais que tenham sinalização correta. Se encontrarem problemas nas placas ou no chão, a INDEC pode pedir ajustes. A fiscalização faz parte de um contrato que permite o controle do trânsito dentro da universidade. Segundo a Unicamp, o campus registrou em média 12 ocorrências de trânsito por mês no ano passado, incluindo atropelamentos e colisões. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto.
Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino 1954, no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 32 minutos. De volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, segunda-feira, 16 de março de 2026. O Brasil deve registrar quase 54 mil novos casos de câncer de cólon e reto por ano durante o triênio 2026-2028. Então, quase 54 mil em 2026, quase 54 mil em 2027, quase 54 mil em 2028. Esse número foi divulgado pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e coloca a doença entre as 3 mais frequentes no país, desconsiderando os tumores de pele não melanoma. Do total estimado, são mais de 26 mil casos entre homens e pouco mais de 27 mil casos entre mulheres, com risco aproximado de 25 casos para cada 100 mil habitantes. Esse é um dado que está num alerta feito durante este mês de março, o Março Azul Marinho, que tem o câncer coloretal como um dos pontos a se observar na nossa saúde. Para a gente entender um pouco mais sobre esses números, sobre a preocupação com esses dados e principalmente com o cuidado no nosso corpo, nossa convidada já na linha para conversar conosco e certamente trazer muita informação para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, é a doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonhe. Doutora Gisele, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui na Rádio Bandeirantes, falando de um tema que é tão assustador, né? E tão alarmante, e que é tão importante conversar sobre ele e como a gente evitar que isso aconteça. Uma coisa curiosa aqui, um dado curioso, doutora, desses números do INCA, apontam que as maiores taxas de incidência se concentram nas regiões sul e sudeste. É em função de ser uma população maior ou tem algo a ver com as características regionais, com a vida que a gente leva nessas regiões? A nossa forma de vida tem a ver com a incidência do câncer? Tem. Não só o câncer de cólon, mas vários cânceres, eles têm relacionado aos tipos de vida que se leva. A gente tem, inclusive, cânceres que são mais comuns em países mais pobres e tem cânceres mais comuns em países mais desenvolvidos.
justamente pelos tipos de alimentação que eles têm. O câncer de colo, ele tem uma associação muito grande com ingestas de produtos concentrados, com produtos industrializados, embutidos, enlatados, muita carne vermelha. Então, a gente sabe que isso está muito relacionado, às vezes, ao consumo aqui na região sudeste, fast food, por exemplo, e que isso vem... são tipos de restaurantes, por exemplo, que tem há bem mais tempo aqui no Nordeste, aqui no Sudeste, né? Nath Então, Luquezes, tem que lembrar disso. é sempre importante, então, esse alerta com alimentação também. Nath Luquezes, doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonho, nossa convidada nesta segunda-feira. Bom dia, doutora. Quem não tem sintomas, quem não apresenta sintomas, deve se preocupar também? Ela é uma doença silenciosa, assim como a maioria dos cânceres? É por isso que o câncer de colo, ele tem uma indicação bem plena, assim, a gente conhece bem do rastreio da colonoscopia, né? O SUS, ele orienta uma colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, mas hoje já várias sociedades já recomendam que isso seja um pouco mais cedo, que a partir dos 45 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, eles já realizem colonoscopia. O intervalo de cada colonoscopia vai ser dependendo do que vai ter o achado. Às vezes você tem um pólipo e precisa repetir a colonoscopia a cada 3 anos. Ou se você tem uma colonoscopia que está super bonitinha, não tem nenhuma alteração, você repete a cada 5 anos. E a colono, ela deve ser feita até os 75 anos de idade. Então, por ser uma doença silenciosa, e a gente na colonoscopia, a gente às vezes pega lesões precursoras, que ainda não são câncer, a gente tem uma chance muito grande de o paciente nem desenvolver o câncer, né? Que é diferente um pouco, por exemplo, da mamografia, que a gente só pega a lesão que já é cancerígena, né? Já é câncer. E a gente faz o diagnóstico precoce. Na colonoscopia, não. A gente faz o diagnóstico antes, às vezes, dessa lesão virar uma neoplasia. Doutora, me corrija se eu estiver errado. O câncer coloretal, ele é um tumor maligno que fica entre o cólon, ou seja, o intestino grosso, e o reto, correto? Ele, na verdade, é porque a gente chama de câncer cólon e reto, por isso que chama de cólon retal. Então, a gente pega o câncer desde ali do cólon transverso, delgado, até o reto todo. Na colonoscopia, por exemplo, a gente consegue ver. É porque a gente diferencia um pouco câncer de cólon e câncer de reto, que já é aquela parte, uma parte mais fixa do cólon, que já é perto do ânus. Mas todas essas doenças são bem parecidas. Sangue nas fezes pode ser um indicativo de que tem algo ali nesse caminho que possa ser um câncer? Pode. A gente sabe que sangue nas fezes é muito comum em doença hemorroidária, que não é câncer, tá? Mas todo paciente que tem sangramento nas fezes, sangramento vermelho vivo, ou um sangramento, principalmente sangramento mais escuro, e que ele está misturado às fezes, sempre tem que ser investigado e o paciente sempre tem que procurar um médico, seja um proctologista, seja seu médico clínico geral, para informar sobre isso. Sempre vai ser necessário um tratamento que depois esse paciente precisa de uma bolsa de colostomia ou não necessariamente? Existem outros artifícios, outros tratamentos? Não. Assim, quando a gente descobre um câncer em estágio inicial, né, precoce, que é a meta, né, do rastreio, na maioria das vezes não vai precisar de uma bolsa, de uma ostomia, né? A gente precisa fazer essas derivações, às vezes, quando, no momento da cirurgia, o cirurgião não se sente confortável, não acha seguro já fazer a anastomose, ou seja, ligar as duas partes que sobraram. Porque, às vezes, essa doença já está muito avançada ou tem algum quadro infeccioso associado. Mas isso não é parte do tratamento do câncer do colo. É, às vezes, uma consequência da cirurgia, mas a maioria dos pacientes não vai precisar disso. Nós estamos conversando com a doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonho, falando sobre o câncer coloretal, em destaque nesse março azul marinho, e com esse estudo preocupante do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, de que o Brasil pode ter, nos próximos 3 anos, um número médio de 53 mil brasileiros diagnosticados por ano com o câncer de cólon e reto. Doutora Gisele, alimentação
de que maneira a gente pode ficar de olho, cuidado para absorver aquilo que é necessário para proteger essa parte do nosso corpo? A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, tem uma recomendação de que o consumo de carne vermelha não ultrapasse meio quilo por semana. O brasileiro consome muito mais do que isso. Há uma forma de equilibrar com outros alimentos também para a nossa saúde não ser impactada? Existe. Assim, a gente sabe que tudo em excesso é veneno, né? A gente tem alguns estudos que mostram que talvez o consumo de carne vermelha em excesso, por causa do grupo M, que às vezes favorece ali uma inflamação no intestino, enfim, ela pode aumentar o risco. E aí a gente orienta que o paciente ele tenha uma alimentação balanceada. A gente sabe que tem um risco maior também no consumo de embutidos ou defumados. Então, linguiças, bacons, etc. Todos esses tipos de alimentação, eles também aumentam o risco de câncer. O que a gente orienta é que o paciente deixe uma dieta mais balanceada para o consumo proteico, né? Que às vezes o brasileiro ele consome muita carne pensando na proteína. E a gente sabe que tem outras vias de consumo de proteína, como carnes brancas. O que a gente tem que ter cuidado é que, às vezes, você vai consumir um peixe e faz um peixe na brasa, como churrasco, que aí você defuma o peixe e que também você aumenta ali o risco de câncer pelo alimento defumado. Ou a gente frita, né, o frango ou o peixe, que também tem muito óleo. Então, o que a gente tem que ter cuidado também não é só substituir. E a forma do preparo também é importante. Não é que não pode se consumir churrasco, mas você comer comida defumada todos os dias também vai aumentar o risco, por exemplo. Doutora, apesar do tabu, as alterações nas fezes, elas são sinais importantes a se observar? E que sinais a gente deve notar nas fezes durante o dia a dia? Sangramento nas fezes. A mudança do hábito intestinal é uma característica que é muito frequente. Por exemplo, o paciente ele evacua, ele vai ao banheiro todos os dias e ele passa a não fazer mais isso, ele passa a ficar mais constipado. Ou quando as fezes saem mais formatos de fita, ou elas saem, não saem o formato das fezes bem feito, às vezes o paciente tem mais diarreia, as fezes elas saem em bolinhas, por exemplo, que a gente chama de síbalos. Isso sempre tem que ser investigado para a gente entender por que essas fezes estão apresentando essa alteração do formato delas, né? Às vezes é um tumor ali que está fazendo com que, quando as fezes passem, elas fiquem mais estreitinhas, por exemplo. Então, isso é um sinal. Outro sinal, óbvio, é perda de peso. Também, quando o paciente vai evacuar e parece que ele não evacuou completamente, a gente chama isso de tenesmo, parece que sempre tem alguma coisa ali, o paciente sente como se não tivesse feito a evacuação completa. Isso sempre a gente também tem que ter cuidado para câncer de reto, por exemplo. Doutora, para a gente finalizar, exercícios físicos, eles podem também ajudar a proteger o nosso corpo, ou pelo menos atrasar a formação de uma doença como o câncer coloretal? Eles não podem, eles protegem. A gente já tem vários estudos hoje que mostram redução da incidência de câncer de cólon reto em pessoas que fazem exercícios físicos moderados a intensos. E a gente tem mais informação. A gente sabe que pacientes que tiveram câncer de cólon e que estão em segmento também têm a maior chance de cura, ou seja, da doença não voltar, quando eles fazem exercício físico regular. A gente tem muito dado sobre isso, principalmente para câncer de cólon e mama. Então, é essencial o exercício físico hoje e a gente já considera como forma de tratamento para os pacientes que já tiveram câncer, inclusive. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Gisele Rocha, médica oncologista do Grupo Sonhe, falando sobre este mês de março, o Março Azul Marinho, e a estimativa do Instituto Nacional do Câncer de que o Brasil pode atingir até 53 mil brasileiros diagnosticados com câncer coloretal por ano entre 2026 e 2028. Doutora Gisele, muito obrigado pelas suas informações, pela orientação a muita gente que está nos acompanhando agora. Uma boa semana para você, para toda a sua equipe, e espaço sempre aberto para a gente falar sobre a nossa saúde aqui na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, Heitor e Nath. A gente está disponível online, nosso Instagram é @Grupo Sonhe, então qualquer dúvida, sigam lá, tem vários vídeos, novidades.
e é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é sempre nosso, conversando com a doutora Gisele Rocha. Quando o quinto sinal marca 10h45 da manhã, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, o giro da sua participação, as mensagens dos nossos ouvintes que vão chegando e participando do Manhã Bandeirantes. E mais, tem novidade a respeito do avião com passageiros vindos do Haiti para Viracopos. Avião que ficou parado no aeroporto até que se fosse consultada a documentação. Algumas irregularidades foram encontradas e a gente vai entender como é que está a situação de momento aqui na cidade de Campinas, pelo microfone da Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Multi. Você informado em 1 minuto. A cidade de Jaguariúna começou a operar hoje a Central Alô Saúde Jaguariúna, que vai organizar o agendamento de consultas e exames da rede municipal. A central reúne em um único canal o agendamento de consultas nas unidades básicas, consultas no Centro de Especialidades Médicas de Jaguariúna e também a confirmação de horários já marcados. Pelo serviço, os moradores também podem cancelar consultas, acompanhar pedidos de exames e especialidades e receber orientação sobre atendimento na rede de saúde. Segundo a Prefeitura, as unidades básicas de saúde continuam sendo a porta de entrada do sistema, responsável pelo primeiro atendimento e pelos encaminhamentos para especialistas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Sente o peso.
RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 50 minutos, 10 minutinhos faltando para as 11 horas da manhã. E eu quero conversar com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, você que está conosco aqui na nossa programação. E quero ouvir também a sua voz, a sua mensagem, quero trazer também a sua participação. Como nos escreve nesta manhã o Carlos Alberto Bueno. Ele diz o seguinte: a que ponto chegamos com os 33 vereadores da cidade? Alguns votaram para fazer a blindagem para a CPI do secretário da Saúde, Antônio Carlos, e para o secretário do Mário Gatti, Sérgio Bisogni. Já outros políticos fazem blindagem para os envolvidos na corrupção do INSS. Independente no caso, é abrir uma CPI, municipal, estadual ou federal. E os políticos brasileiros são todos Maria vai com as outras. O Carlos Alberto diz que dói muito para nós, munícipes, pagarmos os salários do que ele considera o pior prefeito e pior vice-prefeito, além de 33 vereadores e muitos assessores. A saúde pública vem como um caos desde o primeiro mandato do atual prefeito. Quinto ano do prefeito e não houve sequer uma melhora na saúde pública municipal e no transporte. Isso é totalmente incompetência do prefeito, do vice e, na opinião dele, também dos 33 vereadores que são responsáveis também por fiscalizar o que acontece de importante na cidade. O Ministério Público, Carlos Alberto, ouvintes da Rádio Bandeirantes, o Ministério Público entrou na história sobre a contratação de 105 comissionados na Câmara Municipal de Campinas. Isso deve ser um assunto que também hoje vai ficar em pauta, certamente, na sessão que acontece no plenário da Câmara. E nós vamos acompanhar de perto. Amanhã faz tempo que eu não faço isso, né? De trazer cortes da Câmara Municipal. É bom ficar de olho nos vereadores. É muito bom ficar de olho no que é feito na Câmara Municipal da cidade. Mas nesse caso especificamente, o Ministério Público acionou a Justiça para barrar a contratação de 105 novos comissionados pela Câmara Municipal. A representação tem como foco um projeto que foi aprovado em dezembro, criando 3 novos cargos. O promotor explicou que solicitou ao juiz a revogação das nomeações com base numa sentença transitada e julgada em 2024. Que sentença é essa? Uma que fixa em 5 o número máximo de comissionados por gabinete de vereadores. Em nota, a Câmara informou que vai aguardar a decisão do Judiciário. Para aprovar a resolução que criou o cargo de 105 novos funcionários na Câmara, os vereadores precisaram aprovar um projeto de lei complementar alterando o dispositivo da lei que trata da remuneração dos servidores da Casa. O texto criou a previsão orçamentária da remuneração em 3 cargos no Legislativo, conforme uma tabela. Então, de 8.500, que é o gabinete de vereador, para assessor de políticas públicas, a 32.000, que é o subsecretário de apoio às comissões, que é da área do gabinete da presidência. Então os vereadores votaram num turno único e aprovaram um projeto que criou 99 cargos de assessores políticos, de assessor de políticas públicas para o gabinete dos vereadores. São 33 vereadores. 99 cargos. 5 cargos de assessor de comissão e 1 cargo de subsecretário de apoio às comissões para o gabinete da presidência.
A Câmara informou que a reestruturação foi elaborada com base num estudo técnico realizado pela Fundação Instituto de Administração da USP, contratada para avaliar a estrutura da casa e indicar ajustes necessários. Então, como tem pouco funcionário a Câmara Municipal no entendimento dos vereadores e desse estudo da USP, é importante ter mais gente trabalhando. Agora, eu fico muito curioso para saber o que os vereadores tanto fazem na cidade de Campinas. Porque desde o início do mandato de 2025, janeiro de 2025, quando eles tomaram posse, quando a gente olha as sessões da Câmara, e a gente fez isso com muita frequência no ano passado, na volta das minhas férias eu vou voltar a fazer isso também, porque eu acho extremamente importante para o campineiro saber o que acontece na sua casa de leis. Às vezes a gente não consegue por falta de tempo e equipe, por tamanho também da equipe, mas vou me comprometer hoje a assistir essa sessão da Câmara para ver se eles vão tocar nesse assunto. Porque a gente puxa a pauta da Câmara Municipal, o que a gente mais vê é projeto do prefeito, que eles vão analisar, às vezes nem isso, só votam a favor ou contra, uns porque tudo que vem do prefeito não presta, outros porque tudo que vem pro prefeito falam amém. E nomeação de rua, título, homenagem, medalha. A Câmara Mutley de Campinas é a campeã da medalha. Mas precisa de mais assessor? Será que é por isso que não tem projeto nessa Câmara? Será que é por isso que não tem fiscalização? Porque tá faltando assessor? Ou tá faltando o vereador rodar um pouco mais a cidade fora de período eleitoral? Visitar mais os bairros onde eles passaram pedindo votos, agora para saber se tem algum trabalho urgente a ser feito? O que você acha, ouvinte da Rádio Bandeirantes? A mensagem que chega também do Edson Elias. Bom dia, Heitor. Depois dos jogos das loterias da Caixa, agora mais loterias, as chamadas bets. E com aquela frase hipócrita nos finais da propaganda, jogue com responsabilidade. Para o povo, na sua maioria, sem discernimento. Tão maléfico que o governo federal precisou publicar uma regra para impedir a realização de apostas por meio de contas utilizadas por beneficiários de programas sociais. É verdade. O mais triste ainda é ver as emissoras de rádio e TV fazendo propagandas disso. Uma vergonha. Se tirar publicidade de bet hoje, eu me arrisco a dizer que não tem nem Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, os grandes eventos esportivos, Carnaval do Rio deu um que falar, viu? Porque tinha gente que não estava querendo entrada de bet, não. Por quê? Porque concorre com outro tipo de jogo que se envolve também no Carnaval. Mas os grandes eventos, rodeio, todos os eventos hoje têm patrocínio das bets. Eu não sei de onde vem toda essa grana, mas o volume de aposta é realmente impressionante. A participação do nosso ouvinte também pelas mensagens de áudio. Deixa eu trazer uma mensagem aqui. Vamos ver como é que tá essa mensagem de áudio. Olha, vou cego, hein, meus amigos. Vamos confiar no discernimento do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mensagem de áudio chegando e o nosso ouvinte participando desta edição. Heitor, bom dia, meus amigos. Bom dia. Oi, Heitor, que bom que você tá de volta aí. Voltei a ouvir a Rádio Bandeirantes aí. Obrigado. Com você, porque tava sem você, o programa tava diferente. Aí você votou ao 100%. Muito obrigado. Eu voltei a ouvir aí a rádio aí. Cara, eu sou o Mikael de Campinas, Oi, né? Mikael. Cara, esse prefeito de Campinas, ele é um palhaço, sem noção, esses vereadores também. Cara, tanto de buraco que tem nessa cidade e essa porcaria dessa INDEC aí só serve para multar. Cara, eu tive um prejuízo quinta-feira de R$ 1.500 ao passar em um buraco por volta de umas 10 horas da noite ali na Avenida Luiz Ismânio, ali no Jardim Chapadão, em frente à Escola de Cadetes. Cara, eu passei num buraco que eu não vi, chovendo, né? Tive um prejuízo de R$ 1.500. E essa INDEC aí, junto com esse palhaço desse prefeito de Campinas aí, serve para multar só, porque tapar os buracos, fazer recapeação, eles não servem, mas para multar eles são expert em multar. Essa porcaria dessa INDEC, eu não sei para que ela serve, né? Ela só serve para multar, né? Ela serve para isso, porque você vê tantos de buracos que tem na cidade de Campinas, recapeação, falta de tapar buraco, recapeação de asfalto, fora os lugares que não tem asfalto na cidade, imposto caro. Eu vou falar pra você, esse prefeito de Campinas é um palhaço, né? Eu tive um prejuízo de R$ 1.500, cara. R$ 1.500, pago meu IPTU certinho, pago meu IPVA do meu carro. Por conta de buraco no asfalto, por conta de um palhaço chamado Dário Saad, que não faz recapeação na cidade, eu tive esse prejuízo. Não só eu, como várias outras pessoas, né?
Mas é isso aí, Heitor. Essa INDEC não serve pra nada, né? Olha, Micael, você tem um direito pela nossa lei, pela nossa Constituição, a pedir o ressarcimento desse dano que foi provocado no seu veículo, tá? Não vou dizer que é um processo rápido, não vou dizer que a prefeitura vai te receber com um tapete vermelho, mas é seu direito. Existe um caminho legal que, se você já tiver feito, se você já tiver essas imagens, é bom ir juntando tudo isso. Então, primeiro, registrar o local onde aconteceu o acidente. Fazer foto, vídeo do seu celular, detalhando como está a sinalização, mostrando o tamanho desse buraco, mostrando a dificuldade de se desviar uma vez sendo motorista. Aí você pode fazer um boletim de ocorrência se tiver algum tipo de ferimento, tá? Se não, é possível ingressar com um protocolo na Prefeitura de Campinas pedindo o ressarcimento com as notas fiscais do que você gastou. Funilaria, de pintura, de mecânica. Se não houver um acordo, isso pode ser ingressado como ação judicial no Tribunal de Pequenas Causas, que fica na cidade judiciária, perto ali da CPFL, caminho para Campinas Mogi, sabe a cidade judiciária? Ali tem o Tribunal de Pequenas Causas. Então, o primeiro caminho é protocolar na prefeitura. Tem muita gente que está me ouvindo agora, tá falando... Tô com um aguardando o meu aqui, olha, há anos, mas é um caminho legal. Ou então, o ingresso no Tribunal de Pequenas Causas, que aí você consegue, pelo menos, pressionar o poder público a ressarcir o seu prejuízo, uma vez sendo vítima também dessa queda em buraco. Até porque a gente paga IPVA para contribuir com a manutenção das ruas da cidade onde você tem o seu veículo. São 11 horas da manhã e mais um minuto. Daqui a pouquinho a gente traz mais mensagens do nosso ouvinte, mais participação de quem está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. Porque agora a gente precisa falar de um assunto muito sério que todos os dias tem que estar em pauta: a violência contra a mulher. Um programa do Estado de São Paulo de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica já atendeu, entre março do ano passado e fevereiro desse ano, mais de 5.200 mulheres. Esse é um apontamento feito pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, um programa que atende municípios de diferentes portes e diferentes regiões aqui do estado. A maior parte das mulheres atendidas tem entre 30 e 39 anos. Em seguida estão as mulheres com 40 a 49 anos, e a terceira faixa mais atendida são jovens entre 20 e 29 anos. Para a gente conhecer um pouco mais sobre esse projeto, entender um pouco mais sobre esses números e como isso pode chegar também a mais vítimas de violência doméstica aqui no estado de São Paulo, nosso convidado na linha conosco é o Marcelo Ritt, diretor da Diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Marcelo, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Oi, Heitor, bom dia, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de falar mais sobre essa política pública. A gente fica bastante entusiasmado de poder falar para os seus ouvintes, para falar para a audiência da Rádio Bandeirantes, para que a gente consiga atingir mais e mais mulheres. O auxílio aluguel é uma ajuda de custo mensal de R$ 500 por mês, paga por 6 meses, mas com um período de renovação possível. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso. É um recurso que é pago para mulheres vítimas de violência. Ela tem que atender alguns critérios, ela precisa ter uma medida protetiva vigente nos termos da Lei Maria da Penha, ela precisa residir no estado de São Paulo e também ela precisa estar em situação de vulnerabilidade. Esses são os 3 principais critérios que a mulher precisa atender. Tendo esses critérios atendidos, ela vai receber esse valor por 6 meses, podendo ser renovados por mais 6, desde que a situação de vulnerabilidade permaneça. A gente sabe que muitas vezes esse tempo de 6 meses não é suficiente, então a gente estabeleceu essa oportunidade desse auxílio ser renovado para que essa mulher tenha condições reais de se afastar dessa situação de violência e no curto e médio prazo a gente conseguir romper desse ciclo de violência de fato. Qual a importância de retirar da casa onde ela possivelmente terá contato com o agressor essa vítima que, claro,
está assustada, sabe que os próximos passos podem ser ainda mais sérios, mais graves, e dá esse amparo para que ela consiga recolocar a vida no eixo. Esse auxílio ele é fundamental, porque a gente sabe muitas vezes, e aí até pelos dados que foram apresentados, essas mulheres, a maior parte delas está numa situação econômica, uma situação de idade ativa economicamente, mas em razão muitas vezes do relacionamento, ela se afastou do mercado de trabalho, às vezes ela tem uma renda informal que muitas vezes é insuficiente para que ela consiga se afastar dessa situação de violência. Então a gente entende que esse auxílio ele é fundamental e importante para que essa mulher possa sentir que é possível se afastar dessa situação de violência. É fundamental e importante que ela procure uma delegacia de polícia, que ela denuncie os casos de violência, que ela não permaneça calada nessa situação e que, tendo a medida protetiva, sendo apoiada pelos serviços de segurança pública, pelo sistema de justiça, ela procure meios para que ela consiga se afastar e aí esse recurso entra como uma oportunidade. É importante destacar que esse recurso ele não precisa ser prestado conta. Então, a gente sabe muitas vezes que numa situação de violência é para casa de um parente ou de amigas, amigos, é que essa pessoa procura e muitas vezes ela não vai para essa casa porque ela não tem recurso, muitas vezes nem para arcar com uma conta. E com esse auxílio ela pode, por exemplo, assumir despesas da casa, pagar algumas contas e também se organizar para que ela consiga no futuro alugar um lugar, para que ela consiga procurar um trabalho, para que ela possa ter renda novamente e se sentir fortalecida para que ela consiga sair dessa situação de violência. Nath Luquezzi, Manhã Bandeirantes conversando com Marcelo Ritt, da diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Muito bom dia. Às vezes a dependência financeira, claro, é um ponto crucial, mas os filhos também são muito importantes nessa tomada de decisão. Como é que essa iniciativa volta os olhos para essas mulheres que também são mamães e qual que é a importância de reforçar esse alcance? Eu acho fundamental e importante destacar isso. A maior parte das mulheres que nós atendemos no auxílio aluguel são mães, então a gente sabe da importância ainda maior de ter um recurso, um apoio financeiro nesse momento de violência. E acho que para além só do auxílio, uma das coisas que nós destacamos que é bastante importante é que essa mulher passe a ser atendida pelos serviços, pela rede socioassistencial do município. Essa rede ela vai poder ser assistida, ouvida e fortalecida para que ela consiga avançar nesse sentido. E a gente sabe muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, essa violência ela acaba sendo recebida também pelos filhos. Então, dentro da rede socioassistencial, essa família vai receber o apoio que precisa, o acompanhamento que precisa, que ela vai precisar ser ouvida, e aí a gente vai conseguir apoiá-la cada vez mais para que ela consiga pensar numa nova vida, numa retomada, num novo planejamento, para que ela consiga avançar e romper de fato com esse ciclo de violência. Então, o recurso financeiro é fundamental, é importante, a gente entende, sabe, por isso que é uma política pública que está sendo ofertada para todas as mulheres que assim precisarem. Os municípios eles podem aderir e aí, tendo a adesão, eles podem fazer a indicação do número de mulheres que eles tiverem conhecimento na sua rede e a partir disso também com os serviços socioassistenciais isso vai ser fundamental e importante para que a gente consiga cada vez mais ajudar mais e mais mulheres. Hoje são 585 municípios que já aderiram ao programa, Marcelo? É isso, mais de 90% do estado de São Paulo, os municípios eles fizeram essa adesão, nem todos têm o número, tem mulheres inscritas no auxílio, mas o auxílio está disponível para também esses municípios e a gente fica bastante contente dessa adesão dos municípios. A gente espera que até o final de 2026 a gente consiga chegar aos 645 municípios, que é o número de municípios do nosso estado. E aí a gente vai conseguir cada vez mais ampliar essa rede de proteção, essa rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Há alguma cobrança, uma parceria para que esses municípios também deem um amparo na área de segurança pública? Porque
Uma vez a Secretaria de Desenvolvimento Social tendo esse projeto, oferecendo um auxílio aluguel, um espaço para ela recomeçar a vida, ela precisa se sentir segura. Há um trabalho com outras secretarias do Estado e com as próprias secretarias municipais de segurança também para que o serviço seja completo para essa vítima? O decreto que regulamentou essa política pública, que regulamentou a lei que criou o auxílio aluguel, também estabeleceu um protocolo que a gente chama Protocolo Mulher Viva, que integra diferentes secretarias do Estado de São Paulo com esse objetivo, que é fortalecer a rede de proteção e principalmente a de segurança pública no âmbito da violência contra a mulher. Então a gente vem dialogando muito com a Secretaria de Segurança Pública para que a gente consiga fortalecer esse processo. E não somente, né? Uma das ações que a gente vem tomando também é de dialogar com o com o sistema de justiça. Então a gente tem conversado com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, também tem dialogado com os tribunais de justiça para que os servidores, aqueles que atuam dentro desse sistema, saibam dessa política. Então muitas vezes quando um juiz concede a medida protetiva, o juiz pode também fazer a indicação pelo auxílio aluguel. E aí a gente vem dialogando como que a gente consegue integrar essas redes. A gente sabe que muitas vezes, por essa mulher não se sentir fortalecida, ela não se sentir forte o suficiente, ela acaba retornando ao convívio do agressor. E aí isso é fundamental e importante que a gente fortaleça o diálogo com o Serviço de Segurança Pública, não somente o do Estado de São Paulo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, mas também muitas vezes as guardas municipais. A maior parte dos municípios do Estado de São Paulo tem essas guardas, a gente sabe o papel importante que elas desempenham e muitas vezes a gente sabe que essa mulher que retorna ao convívio do agressor, ela tende a entrar num círculo vicioso. Então ela tende a sofrer novas agressões, novas violências, e a gente precisa estar muito atento a essas questões, porque a gente sabe que nesses momentos que aumenta a chance do feminicídio, outras questões, então a gente precisa fortalecer e manter diálogo com as outras secretarias para que a gente consiga dirimir ao máximo essa situação de violência. Nós estamos conversando com Marcelo Ritt, diretor da Diretoria de Secretaria de Desenvolvimento Social, sobre o programa do Governo do Estado em que mais de 5 mil mulheres vítimas de violência doméstica são atendidas com o auxílio aluguel. Nath. Como o senhor bem mencionou, essa readaptação é bem complicada. Existe uma média de tempo? A gente consegue mensurar em quanto tempo essa mulher leva mais ou menos para se restabelecer junto a essa iniciativa? Esse é uma informação que a gente ainda está levantando. A gente tem agora se debruçado nesses números, agora que a gente completou um ano, é um tempo suficiente para que a gente consiga analisar. Na maioria dos casos, daquilo que a gente vem assistindo, é que essas mulheres elas permanecem esse um ano. Mas uma das coisas fundamentais e importantes que a gente pretende e tem feito é dialogar com os municípios para entender o perfil do que é feito do atendimento com essas mulheres. A gente quer aumentar o número de mulheres sendo acompanhadas, porque as realidades são muito distintas. Tem mulheres com filhos, mulheres que não têm filhos, muitas vezes mulheres que mudaram de cidade e que não têm rede de apoio e que muitas vezes elas vislumbram esse recurso, inclusive, como uma oportunidade de retornar para as cidades onde elas moravam com sua família. Então a gente vem vendo uma realidade bastante distinta e pensando também como que essas informações revelam informações importantes, inclusive para a gente melhorar essa política pública, para a gente qualificar essa política pública, seja pensando no próprio recurso que é concedido, seja pensando no acompanhamento que a gente vislumbra ter, esse aumento desse acompanhamento, para que essas mulheres possam de fato romper com esse ciclo de violência. Para a gente finalizar, Marcelo, quem estiver nos acompanhando e eventualmente estiver vivendo essa situação ou conheça uma mulher que esteja passando por essa situação, qual o caminho para a denúncia e para ter acesso a esse programa do Governo do Estado de São Paulo? Bom, acho que a primeira informação, reitero, a importância da denúncia, de procurar fazer um boletim de ocorrência nas delegacias. Nós temos hoje delegacias especializadas
em atendimento a essas mulheres que passam por situação de violência. É um atendimento qualificado para atender muitas vezes essa mulher que está em situação frágil, uma situação bastante complicada. Então, fazer a denúncia nas delegacias, mas também tendo esses documentos, já tendo a medida protetiva, a gente orienta sempre essas mulheres a buscarem os serviços da rede socioassistencial dos municípios, e aí eu reitero sempre que esse principal equipamento é o CRAS, assim como na saúde a gente tem as UBSs. Na assistência social a gente está falando dos CRAS, que são centros de referência da assistência social, e que podem ser o local onde essa mulher vai ser acolhida, vai ser dialogado a respeito dos desafios que ela tem ali em frente, vai ser também comunicado o auxílio aluguel, e a gente sabe que aí é uma oportunidade dela recomeçar, dela vislumbrar novos caminhos e também se afastar e romper desse ciclo de violência. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Marcelo Ritt, diretor da Diretoria da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Sucesso para esse programa, que mais mulheres sejam acolhidas no momento mais difícil da vida delas, e o espaço aberto aqui para falarmos sobre novos projetos e sobre novas perspectivas também desse trabalho. Obrigado, Heitor, Nath, obrigado pelo espaço. É sempre fundamental e importante a gente poder falar sobre essa política pública. Obrigado pela Rádio Bandeirantes, pelo espaço que nos foi concedido. Nós aqui agradecemos ao Marcelo Ritt, falando a respeito desse número de mais de 5 mil mulheres vítimas de violência doméstica que são atendidas com auxílio aluguel do governo do Estado de São Paulo. Toda política que ampare mulher em situação de vulnerabilidade tem que ser aplaudida e, mais do que isso, divulgada. A gente recebe muitas críticas, principalmente no Brasil Urgente, que é o programa que eu apresento às 5h30 da tarde, pela divulgação de casos de feminicídio. Ah, mas isso não vai incentivar os homens a baterem mais nas mulheres? Olha, se um homem se incentiva a bater numa mulher porque ele viu uma reportagem, significa que a violência já está dentro dele. Mas o alerta do que essa sociedade precisa amparar essa mulher é muito mais útil como informação, e cada caso que você acompanha, pelo menos é um cuidado que eu tenho muito grande, vem acompanhado de uma orientação do que fazer em caso de violência. Porque às vezes a história que acontece com um casal que mora a 100 quilômetros de distância é exatamente a mesma que acontece na sua casa, na casa de um parente seu, na casa de um colega de trabalho, na casa de um vizinho. E esse tipo de informação precisa chegar a quem recorrer, a quem buscar ajuda. Um caminho que eu sempre passo é o telefone 180. Porque o telefone 180 ele funciona 24 horas por dia, ele é gratuito, ele é um programa feito que é a Central de Atendimento à Mulher, e mais do que você fazer uma denúncia, você vai receber orientação de alguém especializado, de alguém que trabalha voltado para o acolhimento a mulheres que muitas vezes dependem financeiramente, dependem de uma questão emotiva, porque existe isso sim, uma questão afetiva. Tem a criação dos filhos, que é tratada como prioridade. Então, o telefone 180, se você estiver passando por uma situação parecida com essa, não sabe a quem recorrer, a quem pedir ajuda, liga no 180. Agora, se é uma situação de emergência, uma agressão que está acontecendo, uma cena de violência que está na iminência de ocorrer, aí os telefones são 190 da Polícia Militar, que tem a cabine lilás voltada para o atendimento a mulheres, e o 153 da Guarda Municipal, que tem a Patrulha Maria da Penha, que também é voltada para o atendimento a essas vítimas de violência doméstica. Então, é uma dúvida que você tem na cabeça, é algo que você precisa ouvir de alguém especialista no assunto o que fazer, liga 180. É uma situação flagrante, urgente, que coloca em risco a sua vida ou a vida de alguém? 190, cabine lilás da Polícia Militar, 153, Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal.
É sempre importante a gente trazer esse assunto, né, Nath? Claro, até porque muitas mulheres às vezes já estão dentro desse relacionamento, elas não conseguem entender o ciclo de violência que elas estão vivendo. E eu acredito ainda muito no poder da educação. Não sei se você concorda comigo, Heitor, mas nós mulheres, nós somos criadas com alguns limites e limites muito frágeis. Então eu acho que se você ensina uma criança, uma menina, seja ela menina ou menino, né? Porque eu acredito também que esse trabalho tenha que ser feito com os meninos. Desde criança, os limites, até onde é o seu limite, entender esses ciclos, eu acredito que a longo prazo a gente possa colher bons frutos sobre isso. Os pais de meninos dessa geração têm uma função fundamental na sociedade, porque o que mais tem hoje é o tal do discurso Red Pill, que tá pegando a molecada, que tá entrando na mente de garoto de 14, 15 anos, e é um discurso que diminui as mulheres, que incentiva a violência, é um discurso que coloca uma superioridade masculina numa era em que parecia que a gente já tinha virado algumas páginas, mas parece que tem gente que está querendo voltar para a Idade Média. Então, principalmente pai de adolescente homem, tem uma função básica de entender que respeitar a mulher não significa ser menos homem na sociedade. Pelo contrário, o papel do homem na sociedade é dividir o espaço com a mulher, respeitando o espaço dela, não subjugando a capacidade de uma mulher e muito menos usando a violência para se impor. Violência não deve ser usada para se impor de forma alguma, mas na covardia do homem com a mulher, infelizmente, tem discursos que estão ganhando a sociedade, que estão entrando nas mentes dos mais jovens, que incentivam isso, sim. Sim, ele é extremamente perigoso. Se não tiver um freio, daqui a pouco vamos voltar a normalizar absurdos que a sociedade já parecia ter deixado para trás. Com certeza. 11h21, último intervalo. Manhã Bandeirantes, daqui a pouquinho tem mais participação sua e ainda tem assuntos que a gente tem que tratar antes do noticiário esportivo aqui na RB. Manhã Bandeirantes. Chega uma fase da vida que a gente não quer mais dor de cabeça, quer sossego e aproveitar a vida com conforto e tranquilidade, até na hora de viajar. A Pastore Turismo é especializada no público 50+. São mais de 30 anos de experiência e mais de 30 mil passageiros embarcados. Com a Pastore Turismo, a única preocupação é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver bons momentos. Pastore Turismo, em Campinas, na Coronel Quirino, 1954 no Cambuí. Instagram, pastoreturismo.cps.cambuí. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, realiza no dia 18 de março, próxima quarta-feira, da 1 às 5 da tarde, o evento gratuito Mulheres em Ação, Arte, Geração de Renda e Cuidado. A iniciativa tem o objetivo de incentivar a autonomia e o bem-estar das mulheres. Durante o evento, as participantes poderão participar de oficinas práticas, atividades culturais e uma aula de defesa pessoal, além de ações voltadas à geração de renda e ao fortalecimento da segurança e independência feminina. A programação também terá serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, vacina e testes rápidos. Segundo a Secretaria de Políticas para as Mulheres, Alessandra Herman, apoiar ações que incentivem o crescimento e o empoderamento feminino faz parte do trabalho diário da Secretaria. As inscrições para participar das atividades podem ser feitas antecipadamente pela internet através do site da Prefeitura de Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto.
Segunda-feira à noite é dia de futebol na Band, com um apito final. E aí, seus orelhudo? Eu e mais um time de craques estamos esperando por você para falar sobre tudo que acontece no futebol brasileiro, do mundo, seleção brasileira e muito mais. É isso aí, craque Neto. Toda segunda, 10h30 da noite, tem apito final na Band TV. Manhã Bandeirantes. 11h24. Você já percebeu que chega um momento da vida em que a gente simplesmente não quer mais dor de cabeça? Aquela correria, preocupação, imprevistos. A verdade é que depois dos 50, o que você merece é sossego. Aproveitar mais a vida, ter mais conforto, tranquilidade e boas experiências, inclusive na hora de viajar. E é exatamente pensando nisso que existe a Pastore Turismo, uma agência especializada em pessoas 50+, que está há mais de 30 anos no mercado organizando viagens com todo cuidado, conforto e segurança. Não é à toa que já são mais de 550 viagens realizadas para destinos nacionais e internacionais e mais de 35 mil passageiros embarcados ao longo dessa história. A Pastore Turismo conta com 2 unidades, a sede em São Paulo e a franquia aqui em Campinas. Na nossa região, a Pastore Turismo está na Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5, que fica no bairro do Cambuí. Anote o número do WhatsApp para você se programar e, mais do que isso, conhecer o que a Pastore Turismo tem a oferecer. O WhatsApp é o DDD 19 99210 6075. 99210 6075. Com a Pastore, a única preocupação que você vai ter é aproveitar a viagem, fazer novas amizades e viver momentos que ficam guardados para sempre na memória. 99210 6075 ou vá pessoalmente à Rua Coronel Quirino, número 1954, na loja 5 do Cambuí e conheça mais sobre a Pastore Turismo. Rádio Bandeirantes. 11h26, um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência no aeroporto de Jundiaí. Explica essa história pra gente, Nath. O incidente aconteceu ali por volta da 1h54 e mobilizou equipes de emergência da região. Não houveram feridos. Um avião a jato derrapou durante o pouso e saiu da pista na manhã do último domingo em Jundiaí. O jato havia decolado do aeroporto de Bragança Paulista com destino a Jundiaí. Durante o procedimento de pouso, houve uma excursão de pista, um termo técnico utilizado quando o avião ultrapassa aí os limites da área de operação, e a aeronave acabou colidindo com um barranco localizado na entrada de veículos para o hangar da TAM. Apesar do impacto, não houve feridos. O piloto, o único ocupante relatado, conseguiu deixar o jato sem maiores complicações logo após a parada total. 11h27, aqui em Campinas, o grupo de passageiros do Haiti que pousou na cidade e não foi autorizado num primeiro momento a entrar numa situação de imigração, de apoio humanitário, deixou uma sala reservada do terminal no último sábado, mais de 55 horas depois do pouso da aeronave, com o registro dos pedidos de refúgio e recebendo vistos de acolhimento humanitário em um mutirão coordenado pela Polícia Federal no aeroporto de Viracopos. 8 dos 118 haitianos estão sob custódia da assistência social da Prefeitura de Campinas. 5 seguiram viagem para outras cidades, isso ainda no domingo. 3 permanecem acolhidos pela Prefeitura e alguns em locais que, por uma questão de segurança, não são divulgados. Os passageiros do Haiti receberam visto de acolhimento humanitário, fizeram pedido de refúgio no Brasil. Após um procedimento inicial, a Polícia Federal realizou o registro migratório e o processamento da entrada dessas pessoas no país na condição de solicitantes de refúgios, segundo a Polícia Federal. Deixa eu agradecer as mensagens que infelizmente não tivemos tempo aqui de colocar, mas um grande abraço para o Erivelton
nosso ouvinte de todas as manhãs, falando sobre o Oscar. De novo, a gente queria falar, mas não vai ter mais tempo. O programa tá voando, Nath Luquez. Tá mesmo, e plena segunda-feira, inclusive. Mas hoje, mais tarde, 1h30 da tarde, eu trago um pouquinho dos detalhes do Oscar pra você no Band Mulher. Ao lado da Lari Lopes, que outras atrações teremos na edição falar de da hoje? importância... Uma pena o Wagner Moura não ter ganho. Foi mesmo, nossa... A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da suplementação e o uso das canetinhas emagrecedoras e teremos uma receita fácil, saudável para você 1h30 da tarde. Eu te espero na tela da Band. Trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, Alan Zanelato na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você. Vem aí Carlos Henrique, o nossa área, o timaço de Carlos Batista. Continue na Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes.